Olá, amados, graça e paz, mais um dia na perseverança, mais um dia segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Hoje ele está nos falando sobre a idolatria, sobre aqueles que buscam outros deuses. Não há outro Deus senão o Altíssimo que está no alto dos céus, aquele que tudo contempla e galardoa a cada um segundo as suas próprias obras, quer sejam boas, quer sejam más. Não há outra forma de ser justificado senão por Cristo. Cristo é aquele que nos justifica, o único mediador entre Deus e homens, aquele que veio do alto, o pão da vida, e através de Jesus se cumpriu tudo o que está escrito nas Escrituras, tudo o que foi dito pelos profetas, tudo o que foi dito nos Salmos. A Bíblia se cumpriu em Cristo, através de Jesus, quando foi pregado ali no madeiro. E assim, Romanos, do capítulo 1, do versículo 16 em diante, nos fala o assunto da epístola é que a justiça é pela fé. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Está escrito, mas o justo viverá pela fé. No versículo 18 em diante fala da idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Porque transformaram, aquilo que é humano em nada pode. O Deus não divide a sua honra e a sua glória com homens, mas a um coração contrito e arrependido, ele nos compartilha, ele faz morada em nós. Mas aqueles que tomam glória para si, acabam atraindo a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Porque ninguém é capaz de salvar se não for pelo elo da perfeição. Ninguém é capaz de perdoar, as ofensas, as dívidas, se não for por Jesus Cristo que nos justifica. Um alto preço ele pagou no madeiro, aonde através todos aqueles que chegam até ele e o reconhecem como único e suficiente Salvador de suas vidas, crucifica-se as paixões da carne. E a partir do momento que crucificou as paixões da carne na cruz, e do qual Jesus disse: aquele que não nascer de novo não poderá herdar o reino dos céus. Através do novo nascimento, através do nascimento do Espírito, do qual ele disse, João Batista: eu vos batizo com o batismo de água para arrependimento, mas após mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, da qual ele é antes de mim, e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias.
onde a ordenança é ir de anunciar o evangelho, do qual gera os irmãos, aqueles que fazem a vontade do Pai, irmãos em Cristo, do qual Jesus disse que é a sua família. Aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã. E aquele que faz a vontade do Filho, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. E assim nós perseveramos, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é aquele que produz em nós as obras de justiça, nos justificando. Ninguém é capaz de ser justificado segundo a lei. Pela lei, todos nós tropeçamos, tanto os que vivem pela lei como pela graça, tropeçamos em muitos pontos. A Bíblia diz que o varão que domina a sua língua, ele é perfeito, como a Bíblia nos ensina, sejais tardio no falar e prontos a ouvir. Mas o único elo da perfeição, que a Bíblia diz que a sua língua não tropeçou em nada, porque ele é a própria verdade e não nega-se a si mesmo, foi Jesus Cristo. A única forma de andarmos na verdade, porque o Espírito é a verdade, os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura. E assim, a única forma de ser justificado é por aquele que é santo, que é justo, da qual a Bíblia diz: outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso. Porque o ministério da iniquidade, a Bíblia diz que enganariam a muitos, muitos obstinados pelo sucesso, amoldando segundo o padrão deste mundo, estariam desviando a muitos. Por isso devemos ficar vigilantes, ouvindo as advertências do Espírito Santo. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando assim nós perseveramos, agimos segundo o seu Espírito, porque a Bíblia está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A única forma de andarmos em verdade é segundo o Espírito, que é a verdade, que testifica o que era antes água e Espírito, que é a palavra e o Espírito, agora testifica que água, Espírito e sangue é um só. O vinho novo é o vinho definitivo, da qual, quando Jesus estava ali no Getsemane, em momentos de agonia, quando ele orava como que a Bíblia diz em agonia, e os discípulos adormeceram, ele suava como gotas como que de sangue. Assim, quando ali naquele grande espetáculo no Monte de Sião, quando ele foi batizado com o Espírito de fogo, a Bíblia diz que quando o soldado perfura o seu lado, ali jorra água e sangue. E ele diz: Pai, perdoa. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Recebe o meu Espírito, testificando que a água, que é a palavra que é viva e eficaz, Espírito e sangue agora é um só. O vinho novo, o vinho definitivo, do qual nós devemos ser odres novos, aonde odres novos e vinho novo ambos se conservam. E assim nós perseveramos em mais um dia. E ele é aquele que está aplainando os caminhos, preparando a sua vinda através do anjo do concerto. Ele está separando o joio do trigo. Ele tem uma pá à sua mão que lança à eira toda a palha, aonde o fogo não se apaga. E assim nós perseveramos como trigo sendo ajuntados em seu celeiro, porque ele separa todo o seu trigo no seu celeiro, apartando de toda injustiça, separando o joio do trigo. E assim, então ele entregará tudo ao Pai, e então virá o fim, do qual o Pai ordenará que ele venha à sua direita, no poder e na sua glória, juntamente com os anjos na nuvem de glória, buscando um povo bem disposto e unido num só propósito. E então virá o fim. E assim, em mais um dia, perseverais segundo sua justiça, meditando na sua palavra de dia e de noite,
vigiando e orando sem cessar. Porque ele disse: não se turbe o vosso coração, a casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. E nós almejamos aquilo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.